Hoje é 27 de junho de 2022, são 15 horas. O escriba decididamente não acordou bem hoje, não. Acordou aborrecido com o que vem acontecendo, não no país, no mundo inteiro. Acordou insubordinado com o que Putin, eu o chamo de Putin, vem praticando na Ucrânia. Já mandou matar crianças lá atrás, direto ou indiretamente é um assassino, porque ao mandar explodir um colégio, precisava saber, tinha que saber que lá dentro havia crianças. E agora mandou que bombardeassem uma escola lá em Kiev, a maior cidade da Ucrânia. Havia 400 pessoas escondidas, asiladas naquele colégio. Evidentemente, havia criancinhas também. Então, se disser que Putin, eu o chamo de Putin, o apelido dele oficial é Putin, se disser que ele é assassino de crianças, obviamente a realidade é plena, porque crianças morreram sob os obuses disparados pelos soldados russos. É assim que as coisas funcionam. Saber se os soldados russos tinham ou não consciência de que estavam a matar crianças é alguma questão secundária, porque quando se dispara um fuzil em direção a alguém, sabe-se da extensão teórica e prática das balas disparadas. Resta saber também se o povo russo tem consciência do que o ditador, e ditador vem praticando na Ucrânia. Deve saber. E se está em silêncio, ou é porque concorda, ou é por não poder discordar. E se não concordar e não puder discordar, a situação fica mais grave ainda, porque se está a calar a voz do povo na Rússia e a voz do povo em qualquer país do mundo, em qualquer conglomerado social, deve ter permissão a ser ouvida. Isto não fica assim, não. Mas o Putin é terrivelmente perigoso nas perspectivas daquilo que pode ser levado a fazer e pode fazer, se desafiado for, e ir às últimas consequências. E nós sabemos todos quais são as últimas consequências. Em segundo lugar, esse tempo que começa hoje, nesta segunda-feira, é o recomeço ou a relembrança do episódio muito triste atravessado pela menina que teve seu aborto autorizado e realizado por
atendimento judicial, sim, após ter sido estuprada. Uma das causas que no Código Penal são desprovidas de ilicitude desde que cumpridos os pressupostos legais. O assunto é muito bem explanado pela família Delmanto na última edição do Código Penal, que eu li muito bem lida, e não vale a pena comentar porque o assunto é amplo, é terrivelmente sofisticado até na análise dos pressupostos jurídicos postos em desafio. Eu já fui muito ligado a esse assunto porque em Priscas Eras escrevi este livro em reedição também há uns 30 anos atrás, sobre aborto e infanticídio. Na verdade, aborto é o produto da concepção. Abortamento é o ato de abortar. E quando se fala, portanto, em o aborto, na análise posta atualmente quanto aos incidentes de percurso deste trágico acontecimento que foi muito comentado pela imprensa nacional, quando se fala em abortamento, se fala no ato de abortar. Aborto é o produto da concepção. Então, esta criancinha aqui, no sentido médico, jurídico, é um aborto. Este garotinho é feito em massa solidificada. Eu tenho isso há uns 40 anos comigo. E cada vez em que eu o ponho na palma da mão, eu penso sim num ser humano completo. É por isso que quando se fala em aborto e se fala em aborto de uma criança em 2 ou 3 meses de gestação, já se contempla, sim, uma criaturinha com braços, mãos, olhos em formação, sim, orelhinhas. E esta criaturinha aqui parece estar dormindo na posição típica, que é aquela chamada exposição fetal. Então, quando eu soube, em linhas gerais, dessa disputa ou discussão sobre se deveria ou não praticar o abortamento daquele feto em gestação resultante de estupro, quando eu me conscientizei daquilo como fato, também pensei nas consequências diretas ou indiretas daquilo tudo, porque, evidentemente, era uma vida em formação que ia ser mandada embora sob a cureta de médicos bem informados, autorizados a tanto e conscientes de que tinham nas mãos o cutelo, a faca, um instrumento destruidor daquela vida. Informação que responsabilidade alguma tinha no que havia acontecido. Sim, era uma outra vítima do ato do estuprador.
A mãe, sim. E o fetinho também. O assunto é terrivelmente complicado, mormente porque hoje em dia se fala com uma sorte muito grande de liberdade sobre o microaborto, sobre os dispositivos intrauterinos que são cognominados como microabortivos, sim. E ninguém liga para isso. Por quê? Porque o produto da concepção não tem ainda esta figuração que é suavemente bonita nesta caracterização feita em massa plástica, eu creio. E emocionante, sim. Quando o produto da concepção não tem esse tipo de conformação física, as criaturas, às vezes, podem até, no sentido bem teórico, não pragmático, torcer o nariz, mas extirpam aquele volume. Mas se quando a criaturinha a ser transformada em aborto tiver já essas confrontações físicas, os dedinhos já formados, os olhinhos já em começo de conformação externa, os pés, as perninhas, enfim, uma criatura especializada em medicina, dir-se-ia um médico, uma parteira, um parteiro, enquanto, por hipótese, estiver a praticar a ablação daquele corpo, deve sentir uma sorte grande de tristeza, a não ser que seja tão frio, tão agnóstico no sentido de captação das emoções principais que a vida humana tem, que não se preocupe com isso. Mas é preciso que a criatura que fizer esse tipo de extirpação da vida humana, é preciso que ela tenha um composto autoritário muito bem ajustado psiquicamente. E não se preocupe com o aspecto ético, mas ainda com o aspecto humano que o ser extirpado tem. Tocante à conformação do ato com autorização judicial, muito bem exposta, repito, pela família Delmanto na última edição de seu Código Penal comentado, tocante àquilo, se quando conformada a autorização com os pressupostos legais, o fato é impunível, não se pune o abortamento nessas alternativas. Tolitor questio. Não se fala sobre o aspecto de repressão penal caracterizando essa atividade toda, inclusive a participação do representante da jurisdição único, no sentido bem formal, dogmático, único, a legitimar aquela atividade. Não se fala nisso. Um breve comentário sobre a conduta da eminentíssima juíza que se recusou a autorizar o abortamento. Não sei se seria caso de complicar mais isto aí com a recusa ou jurar suspeição, porque se quando estivesse a recusar a autorização por convicções pessoais, seria caso típico de suspeição, não era preciso tornar o fato tão complexo, motivando sim a sua promoção, que
provavelmente já estava autorizada antes, apenas de repente houve apressamento na consumação do ato formal de afastamento do processo. Resta a menininha estuprada, cuja tristeza é grande, evidentemente, e cujo futuro há de ser permeado pela lembrança do que lhe aconteceu. Disse-ia que a colocação do feto em desenvolvimento até o nascimento com doação posterior, disse-ia que isto seria o comportamento mais adequado às circunstâncias, mas seriam também meses de confrontação do ato com o fato, com os pressupostos, com os terrores ultrapassados e com o passado a atazanar a cabeça da criatura, que era, assim, também, e com certeza, vítima daquela atividade terrivelmente ablativa de qualquer pressuposto de natureza ética ou humana a impedir o resultado. Aquele que praticou tal ato criminoso merece punição exemplar. Merece, sim, conformação da lei em torno da sua pessoa, a fim de que purgue o seu pecado, que é um pecado muito sério, muito grave, a pedir, sim, que ele fique encerrado no cárcere o tempo necessário, inclusive a purgar as qualificadoras havidas em torno de seu ato delinquencial. Então, já se vê que a minha semana hoje começou com a lembrança do Putin, que é um assassino de crianças, com certeza, e que há de ser lembrado no futuro histórico, universal, há de ser lembrado com tal duesto, matador de crianças, por via direta ou indireta. E por esse fato isolado aí, ligado a esta adolescente, que merece, sim, um abraço muito grande da comunidade inteira, e a quem não se pode atribuir qualquer consentimento doloso ou mesmo culposo na extração daquele produto de um ato que não era de forma alguma colecionável no princípio da legalidade ou da autorização ou da permissão. Dito isto, eu vou terminar essa crônica, que já vai longe, e tentar ficar um pouquinho menos triste com os dois acontecimentos, com o bombardeio que Putin fez agora há poucos dias, num colégio onde se abrigavam 400 pessoas na Ucrânia, em primeiro fato, e em segundo lugar, esta também resultante, que é, num certo sentido, legítima, dos pressupostos que geraram a extinção da vida desta criancinha. Informação. Fica o dito pelo não dito. A criancinha está aí. Uma vida a menos, mas, quiçá, uma necessidade a mais. Ela lá vai.